A Segunda Guerra Mundial é considerada o maior conflito militar da história. Embora tenha gerado grandes calamidades ao redor do globo, também foi um período no qual houve intensos avanços tecnológicos. Na busca por superar seus adversários, os países mais ricos do mundo investiram grandes somas em dinheiro para desenvolver armas e veículos cada vez mais avançados e resistentes. Os tanques de guerra tinham como uma de suas funções romper as linhas inimigas e dar suporte de artilharia nas batalhas, sendo verdadeiros monstros de metal. Alguns eram equipados com armas incrivelmente destrutivas. E no vídeo de hoje, vamos conhecer os tanques mais icônicos da Segunda Guerra Mundial. Desenvolvido nos anos 30, o Panzer III foi o primeiro tanque médio a ser fabricado pela Alemanha, sendo muito utilizado durante o início da Segunda Guerra Mundial. Apesar de se provar útil contra muitos veículos de sua época, o Panzer III logo encontrou adversários formidáveis entre os tanques soviéticos, sendo então substituído pelas versões aprimoradas do Panzer IV, que tinha um canhão de 75 mm e uma blindagem que poderia chegar a 80 mm na parte frontal. O Panzer IV foi tão eficiente que chegou a ser o tanque mais empregado pelas forças alemãs, sendo produzido até o final da guerra, já que seu custo econômico era bastante viável e sua fabricação poderia ser feita em larga escala. Projetado para ser uma resposta contra o T-34 soviético, o Panzer V Panther trouxe inovações para os tanques alemães, utilizando uma silhueta mais angular do que seus antecessores. O Panther foi equipado com um canhão de 75 mm e sua grossa blindagem frontal fazia dele um excelente veículo de suporte no campo de batalha. Mas apesar de sua eficiência, sua história foi marcada por inúmeros problemas automotivos. Seu motor de 600 cavalos e seu sistema de direção neutra não eram suficientemente adequados para deslocar um tanque médio de 45 toneladas, o que resultava em falhas catastróficas, onde muitas vezes o motor se incendiava sozinho. Foi apenas em 1944 que o Panther recebeu versões melhoradas, passando a ser realmente temido nas batalhas. Essas melhorias fizeram com que muitos estudiosos considerassem o Panther o melhor tanque alemão utilizado na guerra. O Tiger Ausf H1, mais conhecido como o Tiger I, foi um dos tanques pesados mais temidos da Segunda Guerra. Com um poderoso canhão de 88 mm e pesando mais de 50 toneladas, era um verdadeiro monstro de aço. Os alemães perceberam a necessidade de ter um tanque pesado em seu arsenal logo no início da guerra, quando deram início à Operação Barbarossa, que ocorreu em 1941 e visava invadir a União Soviética. Nesta operação, os tanques alemães se depararam com os pesados e resistentes KV-1 soviéticos, que bloquearam com facilidade o avanço das linhas alemãs. E assim, em 1942, nascia o Tiger I, como uma resposta aos seus adversários de peso. Apesar de ser um veículo intimidador, o Tiger I sofria com alguns problemas mecânicos. Seu peso excessivo trazia alto custo de combustível e manutenção, além de ficar atolado em terrenos lamacentos com certa frequência. Buscando solucionar os defeitos do Tiger I, os alemães lançaram em 1944 o Tiger II, que ficaria mundialmente famoso pelo apelido de King Tiger. Mantendo o canhão de 88 mm, mas utilizando-se de um design semelhante ao do Panther, o Tiger II trazia uma blindagem impressionante de 185 mm na torre, garantindo uma resistência superior contra praticamente todos os tanques aliados. Quando os Estados Unidos decidiram participar da guerra, tinham como tanque principal o M4 Sherman, que buscava combinar poder de fogo e manobrabilidade. O M4 Sherman era um tanque médio equipado com canhão de 75 mm e uma blindagem relativamente boa, sendo também utilizado por outros países aliados como a França e o Reino Unido. Mas apesar de suas qualidades, o Sherman ganhou a fama de ser um tanque perigoso para seus próprios tripulantes, já que ele poderia se incendiar e explodir com grande facilidade, sendo necessária a criação de novos dispositivos que usavam água
para envolver os compartimentos de munição e assim evitar explosões. Com o surgimento de tanques alemães mais avançados, como o Panther e o Tiger I, os M4 Shermans já não eram mais páreos para os veículos inimigos. E com o objetivo de mudar este cenário, os americanos criaram em 1945 o M26 Pershing. Seu nome foi dado em homenagem ao general John J. Pershing, que comandou as tropas americanas na Primeira Guerra Mundial. Equipado com um impressionante canhão de 90 mm, o tanque médio M26 era um adversário à altura do Tiger I. Mesmo tendo surgido no final da guerra, o M26 conseguiu provar seu valor no combate. 10 tanques Pershings foram destacados para a 9ª Divisão Blindada e estavam entre os primeiros a chegar no Rio Reno quando as forças estadunidenses começaram a avançar na Alemanha. Com a chegada do Tiger II alemão nos campos de batalha, os americanos se viram na necessidade de desenvolver um tanque pesado que pudesse rivalizar com o King Tiger. O T-29 foi um protótipo de tanque pesado que teve sua produção iniciada em março de 1944. Suas especificações eram superiores ao do Tiger II, com um canhão de 105 mm, 60 toneladas e uma blindagem frontal de 279 mm na torre. O projeto do T-29 logo foi substituído pelo T-30, um tanque mais avançado que traria um canhão de 155 mm, além de modificações no motor e um sistema automático adicionado para carregar a munição. O T-29 e o T-30 estavam planejados para entrar em combate no ano 1945. Mas com o fim da guerra que ocorreu neste mesmo ano, os tanques pesados americanos não tiveram muita chance de mostrar sua eficiência em batalha. O tanque de infantaria Mark II, mais conhecido como Matilda, foi um dos veículos de combate mais importantes do exército britânico, tendo sido usado durante todo o decorrer da Segunda Guerra Mundial. O Matilda foi utilizado principalmente nas campanhas do norte da África, onde desempenhava o papel de apoio à infantaria, se provando altamente eficaz contra os tanques italianos e alemães. Sua blindagem era incrivelmente espessa para a época que começou a ser fabricado, chegando a 78 mm na parte frontal. Isso, no entanto, o tornava um tanque bastante lento e pouco manobrável no campo de batalha. Durante a guerra, o exército britânico estava passando por dificuldades para desenvolver modelos de tanques que fossem bons o bastante para contrapor os tanques alemães. Embora eles esperassem ter seus próprios modelos de tanques desenvolvidos em breve, os britânicos optaram por adaptar o tanque Sherman americano, adicionando novos componentes mecânicos de um novo canhão de 76 mm, e assim nascia o Sherman Firefly. O Firefly foi colocado em produção no início de 1944 e logo se tornou altamente valorizado, já que seu canhão quase sempre conseguia penetrar a blindagem dos tanques Panther e Tiger que enfrentavam na Normandia, algo que nenhum outro tanque do exército britânico poderia fazer com segurança naquela época. Após superar as dificuldades de adaptações tecnológicas, os britânicos apresentaram um tanque cruzador Challenger A-30. O primeiro protótipo ficou pronto em agosto de 1942, mas apresentava muitos defeitos e teve que ser melhorado. O Challenger recebeu um canhão de 76 mm e seria o único tanque cruzador britânico a montar uma arma capaz de enfrentar os blindados alemães mais pesados. Porém, o rápido avanço tecnológico dos tanques alemães logo tornou o Challenger obsoleto. Ele foi substituído pelo tanque Comet A-34, que era bem mais confiável e robusto, sendo capaz de combater os Panthers e Tigers alemães. Mesmo entrando em ação somente nos estágios finais da Segunda Guerra Mundial, o Comet permaneceu em serviço até 1958. Em alguns casos, os Comets vendidos para outros países continuaram a operar até a década de 80. Considerado por muitos especialistas como o melhor tanque da Segunda Guerra Mundial, o T-34 foi sem dúvida um divisor de águas em termos de mobilidade, poder destrutivo e resistência. O T-34 era um tanque de perfil relativamente baixo.
Sua blindagem, construída de forma inclinada, era difícil de ser perfurada pela maioria das armas antitanques da época. Essas características, combinadas com um canhão de 76 mm, fazia do T-34 um tanque altamente versátil, sendo estudado e copiado tanto pelos aliados quanto pelas forças do eixo. Os soviéticos ainda desenvolveriam o T-34-85, uma versão ainda mais avançada que trazia uma nova torre com capacidade para 3 tripulantes e um canhão de 85 mm, capaz de fazer frente aos tanques alemães Panther e Tiger. Os soviéticos desenvolveram uma série de blindados pesados que foram nomeados em homenagem ao comissário de defesa e político Kliment Voroshilov. O nome dos tanques seriam abreviados com a sigla KV. O KV-1 entrou em serviço em 1940 e foi um tanque realmente pesado para sua época de fabricação, resultando em pouca velocidade de locomoção, mas sendo praticamente imune aos canhões dos tanques inimigos daquele ano. Também em 1940 surgiu nos campos de batalha o KV-2, um tanque de formato bastante atípico. Sua torre alta abrigava um canhão de 152 mm, um poder de fogo capaz de destruir qualquer tanque da Segunda Guerra Mundial. No entanto, poucos KV-2 foram construídos devido à sua ineficácia de combate, já que eram muito lentos e pesados e tinham pouca precisão em seus disparos. Buscando um meio de se oporem à chegada dos tanques Tiger 1 e 2 alemães, os soviéticos criaram um tanque pesado super blindado e que trazia em seu design características do T-34 combinado com um potente canhão de 122 mm. O temido IS-2 entrou em serviço em abril de 1944 e foi amplamente utilizado pelo Exército Vermelho durante as fases finais da guerra. Seu conceito principal era quebrar a frente da linha inimiga, abrindo caminho para os tanques médios. Os tanques IS-2 foram um grande choque para as tropas alemãs, que viram seus projéteis, disparados pelo Tiger 1, ricochetearem nas grossas blindagens do IS-2. Sobre a eficiência do tanque soviético, o general alemão Heinz Guderian chegou a dizer a seguinte frase: "Acho que para cada IS-2 devemos apresentar um esquadrão inteiro de Tigers." Após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos tanques continuaram a ser usados por exércitos de diversos países, provando que os esforços mecânicos e tecnológicos desenvolvidos durante a guerra deixariam um legado que resistiria ao avanço do tempo.